os conceitos aí relacionados com a hermenêutica, né? Essa palavrinha difícil, mas que na verdade nós vamos explicar, compreender um pouco mais e no final vai estar todo mundo tirando de letra. A nossa disciplina vai passar por um estudo, né, um pouco mais filosófico no início. A gente vai estudar algumas das escolas hermenêuticas, interpretação, né? Até chegar efetivamente aos casos concretos, às jurisprudências. Então é importante, né, embora a gente já esteja querendo aí ver muito mais prática, né, eu imagino que vocês nessa parte final do curso, eu pelo menos era assim, né, eu já gostava muito mais da prática do que da teoria, mas é importante a gente entender a origem por várias questões do nosso dia a dia, inclusive vocês vão se deparar com situações assim ao longo, né, da trajetória de vocês profissional, independente da área que vocês venham a seguir, seja a área de concurso, seja a advocacia, até mesmo outras situações do nosso cotidiano, quanto à interpretação das linguagens, dos sinais, situações do nosso dia a dia que a gente vivencia. Coloquei aí meu e-mail para quem tiver aí qualquer situação também, quiser mandar alguma coisa, alguma dúvida também disponível, o Instagram e o canal do YouTube para vocês também acompanharem as aulas. Quem, né, perder a aula ao vivo, é só acompanhar lá que vai ter o link para vocês. Retomando aí, nós vimos lá na aula passada, e eu até trouxe isso aqui novamente para vocês, né, a questão da hermenêutica, a origem da palavra, que vem do deus Hermes. O deus Hermes era responsável lá na antiguidade, no período da Grécia, por fazer a interpretação do que era a linguagem dos deuses e ele fazia essa tradução para os homens. E aí, essa é a origem de todo o nosso estudo, essa interpretação, essa tradução do que está constando, né, em determinadas normas, em determinados dispositivos de lei. Então, qual que é a interpretação que o legislador quis dar para aquele texto? Qual que é a lógica da gente aplicar na atualidade? Se a gente pega lá alguns dispositivos, alguns artigos de lei, eu até trouxe uns aqui de exemplo para vocês, a gente vai ver que no início o legislador tinha uma percepção, tinha uma ideia, mas a sociedade evolui. A sociedade evolui, os costumes vão mudando, a forma como as pessoas vão encarando determinadas situações muda. Então a interpretação também tem que mudar. E vocês já devem ter percebido isso ao estudarem as jurisprudências, essa evolução jurisprudencial que a gente tem. Então aqui, para a gente entender qualquer tipo de mensagem, qualquer comunicação, não basta a gente conhecer o texto. O que a gente tem que conhecer também? A própria linguagem em que ele foi escrito. Por isso que o direito é um processo comunicativo. Então, assim como eu estou aqui, enquanto professora hoje, falando para vocês determinado conceito, determinada situação, eu tenho um texto que está sendo apresentado, mas eu tenho um significado por trás. Então, vocês vão estar recebendo aí não somente o que está escrito, mas também o que está no contexto geral que eu estou transmitindo para vocês. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês a palavra casa, quando eu falo casa, primeiramente vem a imagem sempre na nossa cabeça. Essa imagem, ela vai ser o quê? O significante, o contexto, a memória, tudo que a gente tem ali por trás que vai trazer aquela compreensão. Só que não é só a imagem, só que não é só esse contexto, tem também o que? A própria palavra escrita, o fonema que ela traz, quando a gente escuta a junção, né, das palavras, das letras. E aí a gente também vai saber o que é a casa. Vai ser lá a moradia, o lar, a gente vai imaginar uma casinha. Assim como se eu falar para vocês aqui, elefante, todo mundo vai vir com uma imagem de um elefante. Depois, no segundo momento, se eu falar palavra elefante, vocês vão imaginar as letras efetivamente. Então, a gente vai ter sempre isso em qualquer aspecto do direito, né? A gente vai ter tanto a parte escrita daquele texto, da lei, daquela norma, quanto a gente vai ter também o quê? O outro contexto que vem por trás para que a gente consiga aplicar aquela lei. Então, o que será que o legislador, quando ele estava escrevendo aquele projeto de lei, qual era a ideia que ele quis passar naquela situação?
E aí, na aula passada, a gente trouxe um exemplo sobre alguns projetos de lei, né, que viraram lei depois em Minas Gerais e no Espírito Santo, falando sobre a proibição do saleiro, do sal, nas mesas dos comércios, nos restaurantes. Então, qual que foi o sentido daquela norma? Por que eu vou proibir que fique um saleiro numa mesa de restaurante? A ideia, né, a vontade do legislador aqui foi o quê? Proteger a saúde das pessoas, evitar uma eventual sobrecarga, né, da utilização dos ambientes hospitalares, se todo mundo desenvolver aí uma pressão alta por conta do sódio que entra no organismo. Só que aí o que aconteceu lá no Espírito Santo, quando saiu a lei? O restaurante fez a interpretação daquele texto de forma literal. E aí o que estava escrito lá? Que não podia ficar sobre as mesas. E aí o que eles fizeram? Penduraram os saleiros, de modo que a pessoa simplesmente podia pegar ele no ar, no barbante ali, e colocar, servir, colocar na comida. Então, qual que é a lógica que a gente tira disso, né? E vocês aí, ao longo de 8 semestres, já perceberam que no direito é assim, né? Às vezes a gente vai ter um texto escrito, mas a interpretação vai ser totalmente diferente. É necessário fazer uma interpretação diferente às vezes, para não ter uma aplicação ali, ó, tão fechada, tão literal daquele texto. E isso tem tudo a ver com a nossa disciplina. Então aqui a gente não pode compreender o direito somente do ponto de vista técnico. E é isso que a gente vai estudar ao longo de todo o nosso semestre. Quais são ali os tipos e linhas de interpretação que a gente vai ter, um pouco mais sociológica, um pouco mais na parte técnica do direito, um pouco mais livre, de acordo com os costumes. Tudo isso a gente vai analisar, cada uma dessas linhas. Mas fato é, não vai poder ser somente técnico, porque antes de tudo a gente tem que compreender o direito com a estrutura que ele forma, que é exatamente da linguagem. Então a gente tem que colocar em conta esse sentido da comunicação. Quando a gente lê qualquer texto, qualquer artigo de lei, quando vocês estão estudando a doutrina, a jurisprudência, qual que é o sentido que aquela pessoa colocou ali? Eu tenho que fazer essa análise. Da mesma forma, a gente deu um exemplo semana passada, né? Da placa, quando a pessoa coloca não pise na grama, não pise a grama. O que significa? Será que a pessoa está preocupada ali como eu vou pisar a grama, se vai ser com um sapato, se vai ser passando de moto, se vai ser passando de bicicleta, ou ela está preocupada com realmente a saúde daquela grama, para que ela não seja danificada. Então aqui a gente não pode exercer essa interpretação de placas, de sinais, das próprias leis de forma literal, sempre colocando aqui essa análise da comunicação por trás. E aí, eu trouxe aqui algumas questões envolvendo para vocês a linguagem como essa expressão do pensamento. A linguagem, ela é uma exteriorização. Então, a gente pode ter uma questão que a gente lê, interpreta aqui na nossa cabeça, olha, eu entendo que o artigo de lei quis dizer X. Mas na hora que eu exteriorizo, pode ser também que haja uma mudança nesse próprio sentido daquilo que eu estou dizendo. Então, o direito ele sempre vai ter uma linguagem que vai colocar para fora, externalizar aquilo que eu estou ali pensando. Então, tem o texto de lei e tem a forma como eu vou exteriorizar essa sua interpretação. E num segundo momento, já que esse direito ele vai ser colocado para fora, né, exteriorizado de uma forma, a gente vai ter os modos de interpretar ele de acordo com cada sentido das disciplinas. Então, vocês têm direito penal, o direito civil, vocês têm o direito constitucional, cada um vai ter uma linha. Então, por exemplo, quando as pessoas falam lá uma linha mais garantista da Constituição, uma linha um pouco mais sociológica da interpretação de determinado artigo, por que a gente vai ter cada uma dessas situações? Às vezes para o direito penal, que é um direito que está cuidando aí, às vezes, dos crimes, das liberdades das pessoas, da forma como a gente vai garantir o patrimônio da vida, da saúde, da integridade, ele não vai poder ter uma interpretação
um pouco mais abstrato, ele vai ter que ser mais restritivo. Diferente, por exemplo, se a gente pega lá um crime contra a honra, um direito que é um pouco mais subjetivo, crimes como calúnia, difamação, injúria. O que vai ser considerado calúnia para mim, pode não ser para o outro. Calúnia não, né? Que calúnia tá um texto ali mais específico do crime, mas vamos pegar ali a injúria, vamos pegar a difamação. São crimes contra a honra que tem uma mensagem um pouco mais subjetiva. Então, cada um a gente vai ter um sentido do direito nessa linguagem. E, por fim, o que a gente tem que compreender também? Que quando a gente transmite, primeiro eu exteriorizo, depois eu vou analisar, de acordo com cada área do direito, como que eu vou ter ali aquela comunicação. E, por último, eu vou ter uma ação. Como que eu vou agir diante daquele dispositivo? Então, aqui não vai bastar simplesmente eu exteriorizar, não vai bastar simplesmente eu estudar ali qual linha vai ser aplicada, mas eu vou levar a uma ação. Por que eu tenho que levar a uma ação? Porque no direito, tudo tem uma interação humana. Inclusive a forma como a gente está o quê? Expressando nossa comunicação verbal, corporal. Então, uma coisa é eu chegar para vocês aqui, imaginem que eu vou começar a nossa primeira aula e vou falar assim para vocês. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma matéria, a mais uma aula da nossa matéria. E aí eu tô sorrindo, falando, eu tô super empolgada para nossa disciplina. E aí, de outro lado, eu chego e falo assim para vocês. Oi, pessoal, eu tô muito animada para nossa matéria. Esse semestre vai ser muito prazeroso. O que vai acontecer nessa segunda hipótese? A minha linguagem verbal, corporal, tá incompatível com aquilo que eu tô falando. Então, aqui, tudo entra nesse contexto, desse sentido da comunicação, nessa análise da linguagem, nessa interação que a gente realiza entre as pessoas. Tudo corrobora. Então, aqui nesse sentido global, a gente tem que fazer a compreensão não só do texto, mas pensar o que teve por trás daquela pessoa que criou, o que está sendo dito hoje na sociedade, como tem sido a interpretação, qual que é o momento social que a gente está vivendo. E aí, um exemplo que eu faria com você se fosse no presencial, né? Eu quebrei a cabeça para pensar como que eu faria isso online. Depois, se alguém conseguir pensar numa ideia, me conta que a gente vai fazer aqui, tá? Como que a gente ia fazer uma brincadeira de telefone sem fio no virtual? Eu não consegui pensar, gente, como que eu falaria uma mensagem aqui para um e ela ia mudando ali o sentido até o final, né? Quando a gente está no presencial, eu sempre faço essa brincadeira de criança, mas que reforça o sentido, né, dessa linguagem do processo de interação. O que acontece nesse tipo de brincadeira sempre? A gente fala chega uma mensagem, Z, né? Nem B, nem C, né? É Z, de tão diferente que é. Cada um vai colocando o quê, gente? Um pouco do que ouviu, externaliza um pouco diferente, de acordo com a interpretação que fez. Tudo isso está relacionado com a nossa disciplina, com a forma como a gente interpreta, analisa todas essas situações. E aí eu trouxe aqui para vocês participarem algumas imagens ambíguas. Eu quero que vocês me contem o que vocês veem aí em cada uma delas. Podem ir falando no áudio aí, ó. O que vocês estão vendo nessa imagem? Uma taça e uma taça. Só uma taça? Brincadeira. Tá, já ia contar. Duas taças. Isso mesmo. Todo mundo conseguiu ver a taça branca aqui, ó, o formato. E do outro lado pretinho, né? Parecem dois rostos aqui. Vamos ver uma outra, ó. E essa daqui? Professor, a única coisa que eu vejo na imagem é a senhora. Eu não tô vendo outra imagem. Não tô vendo? Não sei se é porque eu tô no celular. Pra mim não tá abrindo o slide? Não sei se os livros estão no computador, né? Mas aqui pra mim tá aparecendo só o rostinho do senhor, não é nada. Por que será? E se você desligar a minha imagem? Eu tô vendo as imagens. Mas você tá no celular, Rose? Tô no celular. É engraçado, pra mim não tá aparecendo, não sei por quê. Eu tô vendo normal, mas eu tô no computador.
Tenta deitar o celular Porque assim, talvez eu ele tô vendo, divide. eu tô vendo que tem duas, Camila, mas eu não consigo ver. Eu vou Duas sair para poder Camilas? ver. Ah, Porque às meu vezes é Deus. só eu. Então você tá vendo o meu rosto igual na imagem lá, duas. Tenta entrar e sair de novo. Eu Sair e vou entrar de sair, novo. Tá, eu vou vamos sair e vou lá. entrar de novo, que aí às vezes eu consigo ver, tá bom? Isso, ok, aí você me fala. E essa, pessoal, todo mundo tá vendo aí o que tipos de coisas? No primeiro Ah, plano, tá. dois senhores, um olhando para o outro. Aí dentro desse rosto tem mais um moço de chapéu tocando violão, na orelha dele parece que tem uma mulher. Aqui, Aí na né? senhora, no rosto da senhora, no rosto da Agora eu tô senhora, vendo, professora. Deu? Que bom. E aqui tem Tô uma vendo outra uma pessoa, imagem. né? Então, tem várias pessoas na mesma imagem. Isso mesmo. Ou os dois também se encarando, né? E essa aí? Vamos ver. É uma pessoa e um pinguim. Essa tá fácil, né? Uma pessoa, o rosto ou um pinguim. Vamos sair sempre de novo? Acabou de acontecer. Ó, mais uma. Com 5 minutos? Opa, tem alguém. E aí, Pode gente? ficar lá em cima, não? Aí eu só consegui ver a mulher, não consegui entender o que Obrigado, que é a Zé. outra coisa. É porque Ó, tem tem um a... rosto, entendeu? Tem um Isso. rosto de uma pessoa com cabelo, e no outro parece uma imagem, mas é uma imagem bem estranha, né? Parece uma É, imagem. Vamos ver se ninguém identificou não qual que é a outra imagem? Vou falar então. Ó, vamos ver se vocês enxergam. A outra é um moço de lado tocando um saxofone. Conseguem ver? Aqui, ó, o saxofone aqui, ó. aham, agora Pelo sim. amor de Deus, né? Um rosto Narigudo, do alto, né? professor, você tá me tirando. Conseguiram compreender aí? Eu tô tentando passar o mouse aqui, ó. Aqui é o rosto, olha. Isso aqui pode ser um nariz e é uma boca. E aqui, ó, o sax. De ladinho. Ele é meio corcunda também. Ó, mais uma aí agora. É, porque isso aí só pode ser uma caricatura para alguém ter um nariz desse tamanho aí, misericórdia. E essa nova aí, conseguem ver? Ué, pode ser um essa é um rosto de rosto de óculos biquíni, escuros uma e pessoa. boca, ou uma mulher com biquíni, um chapéu. Isso aí. Um óculos, uma boca, um chapéu, ou uma mulher, como se fosse de cima, assim, né? O chapéu e o biquíni, a parte de cima e a parte de baixo. E essa? Pode ser um coelho, um pato deitado com o bico para cima. Isso mesmo. Ou um coelhinho, que é a orelha dele, ou um pato deitado, né? Um patinho deitado de barriga para cima. Essa aí eu acho que é a última. Mas essa tá mais fácil, mais nítida, né? Essa daí é uma mulher e dois animais, parece cavalos. Deixa eu dar Isso. um zoom aqui pra ele. É isso mesmo, dois Esses cavalos. cavalos são estranhos, hein? Dois cavalos, aí aqui, por exemplo, tem uma montanha, um laguinho, um pássaro, ou então pode ser o rosto dela, né? Ah, e tem mais esse último aqui, ó. Esse daí é legal, professora. Mulher na frente do espelho, acho que é. É Isso. meio, é meio Depois parece uma sinistrona caveira. essa. Tem um crânio. Tem uma Essa é do vela, mal. Essa é do mal. Tem um crânio. Essa eu acho que é um tem. espelho. A gente vê que Isso. parece que é uma caveira, mas vai ficar no espelho. Isso mesmo. Uma Por causa do caveira reflexo do rosto. ou o reflexo da moça numa penteadeira aqui, né? Como se fosse o espelho, uma penteadeira.
É isso, né, gente? Então, aqui, assim como as imagens, nós temos várias que podem ter uma interpretação ambígua, mais de um sentido. A gente vai ter isso também no direito, na forma como a gente tem os textos da lei editados, redigidos. Então, aqui, o que que acontece? A linguagem, ela sempre é uma condição necessária, obrigatória para a gente compreender uma mensagem. Só que, embora ela seja necessária, ela não é uma condição suficiente, porque sempre as linguagens vão ser imperfeitas. Por mais que eu tenha que ter uma linguagem, ela às vezes não vai bastar para que todos consigam compreender, porque sempre vão existir falhas. Então aqui, os limites objetivos, eles são ligados exatamente nessa estrutura para evitar ambiguidade, obscuridade, indefinições. Então vocês vão lembrar lá do processo civil, quando vocês estudaram embargos de declaração. Qual que é o objetivo, né, desse recurso? Sanar contradições, obscuridades. O que significa isso? Tem alguma coisa ali que não ficou clara. Eu tenho uma dúvida em relação a determinada situação. De outro lado, quando eu vou para o limite subjetivo, eu já estou pensando no comportamento que está por trás. Quais são as necessidades, as crenças, os desejos, o outro sentido que não está apenas o quê? No texto escrito objetivo. Então, eu trouxe até uma frase aqui de Carlos Maximiliano que fala: a palavra é um mau veículo do pensamento e não perdura o acordo estabelecido entre o texto expresso e as realidades objetivas. Por quê? Às vezes a forma como está escrito não vai corresponder o que era subjetivo ali por trás, qual era a vontade. Então vamos voltar lá no exemplo da lei do Espírito Santo e de Minas que falou: não colocar saleiros sobre as mesas. A linguagem foi o quê? A forma como foi escrita a palavra foi imperfeita. Por quê? Pode admitir várias interpretações. E qual que era o sentido que era por trás? Proteger a saúde das pessoas. Mas não foi isso que constou no texto. Não foi essa a parte que ficou tão clara no texto. Então, eu trouxe alguns exemplos práticos aqui para vocês. CPC. Eu trouxe o artigo... Vocês já estudaram, já terminaram de estudar o processo civil todo? Acho que já, né? Agora já está em prática. Eu imagino que já. E aí vocês estudaram lá nos recursos, né? Vamos ver quem vai lembrar desse recurso aí. Agravo interno. Está no artigo 1021 do Código de Processo Civil. O agravo interno é um tipo de recurso que ele vai ser interposto contra uma decisão monocrática proferida por um relator em segunda instância. Vamos traduzir isso aqui para vocês relembrarem. Vamos imaginar que tá tendo um processo em primeira instância aqui, em que eu, parte autora, faço um pedido de tutela de urgência. Vamos pensar que meu nome foi negativado indevidamente e eu tô precisando celebrar aí um contrato, comprar um imóvel, por exemplo, e meu nome está negativado. Isso está me impedindo de conseguir, por exemplo, um financiamento. Aí eu entrei com a ação. Quando eu fiz o pedido de tutela de urgência para tirar liminarmente o meu nome da negativação, mostrando que o débito não existia, que eu já tinha prova ali sumária, né? A probabilidade do direito e o perigo de dano, o juiz de primeiro grau analisou de primeira instância e falou assim: indefiro. Não acho que ficou provado, não, indefiro. E aí o que a gente vai fazer nessa hipótese? Agravo de instrumento. Então eu interpus um agravo de instrumento contra essa decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ok. Veio lá para o tribunal, na Afonso Pena, TJMG. Caiu para um desembargador, foi distribuído o processo, desembargador relator, que é aquele que vai dar a decisão ali feita de pedido de urgência, ele que vai fazer o voto daquele recurso. Esse relator, quando ele analisa, assim que recebeu o meu recurso, ele viu o pedido de tutela de urgência e eu fiz o pedido de tutela de urgência lá no recurso.
porque eu não posso ficar esperando, né, ter o julgamento final do recurso. O que acontece? O relator analisou o meu agravo de instrumento e ainda falou assim, não acho que ela tem a tutela de urgência aqui demonstrada. Vou indeferir essa tutela de urgência recursal. Mais uma vez ele indeferiu. Só que a decisão é monocrática. O que significa isso? Só uma pessoa proferiu, que foi o relator. Então, para esse tipo de decisão, cabe o recurso de agravo interno, que é esse do 1021. Esse recurso, qual é o objetivo dele? Tirar a decisão que foi proferida por uma pessoa e levar ela ao colegiado, aos outros desembargadores que vão compor o julgamento, para, quem sabe, mudar de ideia. Então, vou submeter isso aqui ao colegiado para ver se eles pensam da mesma forma que o desembargador que decidiu monocraticamente. Beleza, esse é o recurso. Então, a gente está falando do agravo interno. Nesse caso que eu dei aí, por exemplo, indeferiu, né, a tutela de urgência recursal, eu agravei e falei, olha, mas eu preciso celebrar o contrato aqui de financiamento, eu estou tendo vários problemas na minha vida por conta dessa negativação, submeta essa questão aos outros desembargadores para que eu consiga a tutela de urgência. Ok. O que aconteceu? No julgamento colegiado, ou seja, 3 desembargadores foram julgar o quê? O meu recurso de agravo interno, para analisar se eu tinha razão ou não, se a decisão do relator monocrática estava correta. Essa é a hipótese. E aí, eles deram improvimento ao meu recurso. Ou seja, Camila, você não tem fundamento. Você não precisa dessa tutela de urgência agora. Improvido o recurso. Ok, essa é a hipótese. Aí vejam bem o que fala o parágrafo 4º desse artigo 1021. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, vai condenar o agravante a pagar a parte, né, agravada, multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. O que está querendo dizer aqui? Manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. Então, no primeiro momento, o que poderia pensar aqui? Essa multa, ela é automática. Acho que caiu. Essa multa, ela é Professora, tá travando, não sei se é o meu ou o seu, mas tá travando aí, passou em uns 15 segundos sem a gente escutar. Ah, até onde vocês ouviram? Eu retomo. Você tinha acabado de ler o Parágrafo parágrafo 4º. Ok. Então, aqui, o que começou a acontecer, gente? As pessoas, os desembargadores, simplesmente, quando eles vinham aqui julgar um agravo interno e ele era improcedente, eles já estavam aplicando a multa de forma automática. Ou seja, três desembargadores votaram contra, aplico a multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Só que aí, o que aconteceu? Surgiu a necessidade de se interpretar esse artigo. E por quê, gente? Porque quando você aplica essa multa, você tem que pagar essa multa antes de qualquer outro recurso. Então, vamos pensar que eu fosse interpor aqui um recurso especial para discutir a minha contrariedade à aplicação da multa. Eu teria que depositar. E se essa multa for no valor exorbitante, valor da causa muito alto? Eu ficaria presa, não poderia recorrer, teria o meu acesso ao contraditório e ampla defesa violado, porque simplesmente os desembargadores fizeram a interpretação literal do dispositivo. E aí o que aconteceu? O STJ, nas decisões que ele começou a analisar na jurisprudência, o que ele falou? Não, a aplicação dessa multa não é automática. Não é só porque o agravo foi improvido que eu tenho que aplicar a multa. Eu preciso de 3 requisitos. Então, unanimidade, ou seja, tem que ser os 3 desembargadores votando dessa forma. Fundamentação quanto à sua aplicação, justificar lá, ó, estou aplicando a multa por isso, isso e aquilo. E terceiro,
O recurso tem que ser nitidamente protelatório ou abusivo. Não pode ter fundamento. Tem que ser, por exemplo, um recurso que está assim, mas tão protelatório, tão abusivo, que de cara, manifestamente, eu já vejo que o intuito da pessoa era simplesmente o quê? Postergar, jogar para frente o julgamento daquela situação. Então aqui, agora, somente com esses 3 requisitos é que a gente vai poder aplicar essa multa. Esse foi um exemplo, por exemplo, do Código de Processo Civil. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui da Lei de Drogas, que vocês também devem ter estudado lá já no direito penal. A Lei de Drogas, lá no artigo 28, parágrafo 2º, o que ela fala? Que quando for encontrada uma pessoa que adquirir, guardar, tiver em depósito, tem vários verbos no tipo penal, trouxer consigo, etc. E aí o que fala aqui? Para determinar, parágrafo 2º, se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz vai atender à natureza e quantidade da substância apreendida, local, condições em que a ação se desenvolveu, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Ou seja, o que vai determinar se eu estou traficando ou se eu estou consumindo a droga? São várias circunstâncias subjetivas. Então, vamos imaginar que me apreenderam lá numa esquina, lá numa boca. Eu tô com 1 grama de maconha. Num primeiro momento, o que podem imaginar? 1 grama de maconha, tá nítido que é para consumo, Agora, se pegarem lá 20 quilos, não, isso tá nítido que é para tráfico. Só que, vamos imaginar que se eu estava com 1 grama, mas com 3 mil reais no bolso. Vamos imaginar que eu tinha acabado de vender uma parte da droga, recebi 3 mil e tô com 1 grama. Será que o fato de eu estar só com 1 grama seria consumo? Mas eu não estava vendendo a droga antes? De outro lado, vamos pensar que eu estivesse com 5 quilos de maconha. Mas e se eu disser que eu comprei tudo de uma vez para consumir ao longo do ano? Um pouquinho, de vez em vez. Então, percebem aqui a grande lacuna que existe? Como que a gente vai poder interpretar esse dispositivo? Porque o texto dele não está claro quanto aos elementos objetivos. E aí eu trouxe até aqui um meme que eu vi esses dias lá no Instagram, que o pessoal colocou assim: nossa, a estagiária brilhou nesse processo. Ela colocou assim: no caso, o réu está sendo processado por ter sido abordado em posse de 4 gramas e 6 decigramas de cocaína. E aí o que ela fez para demonstrar o valor? O que ele corresponde? 1 sachê de açúcar, 1 sachê de ketchup, 1 folha A4, ou até mesmo o peso de uma moeda. Vejam só. Então aqui qual que foi a ideia? Para quem não consegue mensurar quanto que são 4 gramas e 6 decigramas, olha aqui, um sachêzinho. Quis demonstrar o quê? Que era para consumo. Fez um comparativo aí. Então como que a gente vai fazer essa interpretação? Como que cada julgador vai analisar? De forma mais restritiva, de forma mais ampla? Um outro exemplo da Constituição da República, Constituição Federal, quanto ao casamento e a união estável. Como que constou o dispositivo? Artigo 226, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Se a gente for fazer a interpretação literal, só pode o quê? O casamento entre pessoas heterossexuais. Só que o que a gente percebe na atualidade hoje? Que não funciona assim. Já foi reconhecida a possibilidade tanto do casamento quanto da união estável entre pessoas da mesma orientação sexual, do mesmo gênero, pessoas homoafetivas.
e os vários núcleos familiares que a gente tem hoje, né? Então, aqui, a resolução 175 de 2013 colocou que a habilitação, celebração do casamento no civil ou conversão de união estável em casamento pode ser feita entre pessoas do mesmo sexo. Então, o que a gente percebe, pessoal? Se a gente for pegar lá o texto da Constituição, se a gente for pegar o texto da Lei de Drogas, do Código de Processo Civil e vários outros, né? Foram apenas alguns exemplos. Num primeiro momento, a gente vai ter um texto ali e a interpretação vai ser diversa. Vai ser preciso que a jurisprudência mostre como deve ser feita aquela interpretação. Vai ter a necessidade que surjam resoluções, emendas, que surjam novas leis que sejam atualizadas para fazer o quê? Incluir as mudanças sociais que nós percebemos, a evolução, né, cultural que a gente tem passado. Então não dá para ser o quê? A aplicação da lei de forma fria, irrestrita, absoluta. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo que eu nem coloquei aqui para vocês, mas que foi exatamente a discussão da minha tese do mestrado, da defesa do meu mestrado. Sobre o que eu escrevi? Nós temos o Instituto da Uso Capião. Vocês também estudaram em Direito Civil, Instituto da Uso Capião no Brasil. E tem lá os requisitos, né? Posse mansa, pacífica, ininterrupta, pelos lapsos temporais. 15 anos, 10 anos, 5 anos. E o que está previsto tanto na Constituição quanto no Código Civil? Que os bens públicos não podem ser usucapidos. Os bens públicos não podem ser usucapidos. Só que quando a gente vai estudar a fundo os tipos de bens públicos, nós percebemos que nós temos algumas espécies. Os bens públicos de uso comum. O que é um bem público de uso comum? Praça, rua, hospital, escola. Nós temos os bens públicos de uso... na verdade eu misturei. Nós temos as praças e as ruas, que são de uso comum. Os especiais, que são escolas, hospitais, que tem uma destinação específica, né? Repartições públicas, os fóruns, tribunais. E nós temos os bens públicos dominicais. Quem lembra dessa espécie? Ou dominiais, dominicais ou dominiais, tem o mesmo sentido. Esses bens públicos dominicais, eles são bens ociosos, não tem nenhuma destinação, ele está lá abandonado. Normalmente são aquelas terras devolutas que a gente chama, terras que eram do governo, foram simplesmente abandonadas, estão lá sem nenhuma finalidade. Terreno público abandonado. Então a proibição ela é para todos. Só que se a gente for olhar nas constituições passadas, nas constituições anteriores, os bens públicos dominicais, que são os abandonados, eles podiam ser usucapidos. E aí depois simplesmente foi retirada essa possibilidade pela Constituição de 88, Código Civil de 2002 em diante. E aí qual que foi o meu tema, a minha defesa? Exatamente no sentido de que os bens públicos dominicais podem sim ser usucapidos. E aí, né, seria necessária uma legislação para regular o tema, o tipo de pessoa que poderia ali, né, pessoas carentes, de baixa renda, que poderiam dar uma função social para aquele bem. Qual que é a lógica da minha defesa? Se nós particulares temos que cumprir com a função social do imóvel, sob pena de outra pessoa vir usucapi, então se eu tenho uma terra, veio outra pessoa, cuidou, eu não dei a função social, eu não vou perder meu imóvel? Posso perder? Por que o Estado, que deve garantir exatamente o interesse social comum, não vai ter essa regra aplicada para ele? Vai poder ficar lá com os imóveis abandonados, sem nenhuma destinação, e outra pessoa não vai poder dar uma função social. Então, essa que foi a minha questão da defesa de mestrado. Não sou pioneira no assunto, tá, gente? Antes você pense, nossa, que louca, resolveu falar disso, tomou pedrada, né, na banca. Foi um tema polêmico, mas alguns autores já falam sobre isso, Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves.
Então, assim, eu defendi exatamente essa possibilidade. Então, é um exemplo. Qual que é a situação? O que está previsto em lei mudou ao longo dos anos a interpretação, mudou depois o texto da lei, mas o que, que pode acontecer agora? Ser alterado também, porque nós já temos 2 ou 3 decisões em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul que reconheceram a possibilidade de uso campeão dos bens dominicais. Então, o que, que pode ser que aconteça ao longo aqui dos anos? Que a jurisprudência toda vai entendendo dessa forma e depois a gente pode o quê? Até mesmo ter alteração do texto constitucional ou do Código Civil, ok? Então, aqui, né, por consequência, o que, que a gente percebe? Que nenhum texto, ele vai ser interpretado sempre na forma ali original, como foi escrito. A linguagem pode ser alterada. Até porque, desde a hora que eu começo a emitir a escrita ou emitir a fala, o que, que acontece? A gente já se perde no sentido original. Vamos lembrar da brincadeira do telefone sem fio. Se eu falo a mensagem aqui para uma pessoa X, vai chegar lá Y, vai chegar Z, vai chegar outra coisa. Naturalmente, esse sentido já se perde. Então, é por isso... Deixa eu autorizar aqui. Então, é por isso que o que acontece, gente? A necessidade da hermenêutica, do estudo sobre a interpretação, para que a gente tenha critérios corretos, racionais, específicos, para afastar o quê? A vontade subjetiva, que cada um pense de acordo com o seu jeito. Vocês já ouviram muito essa expressão, né? Cabeça de juiz, cada um é uma... Assim, como é que o povo fala? Como é que é o ditado? Cabeça de juiz, cada um pensa de um jeito. Tem um negócio assim, né? Não pode ser assim. A gente tem que dar uma objetividade. Porque senão a gente tem lei, a gente tem... Cada cabeça uma sentença. Aí, ó, era isso aí. Eu misturei o juiz com a sentença. Mas é a mesma lógica, né? Eu tenho a lei, eu tenho às vezes jurisprudência, tudo favorável, doutrina. Vem lá um juiz e dá uma decisão subjetiva, sem seguir aquilo ali. Será que isso é correto? Então aqui a gente tem que evitar esse tipo de situação para afastar arbitrariedades, decisões absurdas, que infelizmente a gente vê, né? E infelizmente nós vemos bastante. Então aqui eu trouxe aqui, né, algumas concepções ali sobre direito. Primeiramente, Kelsen, vocês estudaram lá no início, né, do curso de Direito, na parte de introdução ao curso. Direito é norma. Se A é, B deve ser. Só que aí depois vem a evolução e fala que direito já é uma conduta normativa, normada. Ela tem um valor que a gente vai atingir depois de uma interpretação. E por último, direito é fato. Se existe o fato X, a consequência vai ser o quê? A interpretação do fato ao caso concreto, a norma. Vamos pegar o texto da lei e vamos colocar nessa situação para ver o que se adequa, o que se aplica, sempre fazendo a interpretação do caso concreto. Então aqui, por mais que a gente tenha a objetividade, o sentido que está ali, a mensagem do legislador, o que vai acontecer sempre? Interpretação. Interpretação de quem está o quê? Do outro lado. Quem é o receptor? Hoje vocês são os receptores da minha mensagem na nossa aula. Quando vocês estiverem, por exemplo, atuando, fazendo a defesa de uma parte que é ré num processo, vocês estão interpretando a petição inicial de uma forma. Quem propôs a ação fez a petição inicial interpretando de uma maneira. O juiz vai fazer o quê? Pegar a petição inicial, pegar a contestação, pegar as provas produzidas e vai fazer o quê? Interpretar. Vai pegar a lei, vai aplicar ao caso concreto. Então, é exatamente por isso, né, que a gente estuda aqui a hermenêutica. E aí, esse conceito eu até falei no início da aula, né, na origem grega. E nós temos alguns tipos de hermenêutica. Nós vamos estudar a hermenêutica jurídica. Mas a gente tem a hermenêutica literária, que vai dar um sentido ali para os textos, poesia, poemas, letras das músicas. Então, mais um exemplo aí que eu lembrei, lá da minha defesa do mestrado.
Quando eu escrevi a minha tese, a minha dissertação, eu coloquei lá naquele, chama epígrafe, né? Que vem antes do texto, como se fosse aquela... Ah, eu esqueci agora o que é o conceito desse epígrafe, mas é como se fosse um tom, uma ideia que você quer dar ali para o seu texto. Uma passagem de uma poesia, um poema, uma música. Todo mundo pode colocar isso, né? Antes de escrever um livro, um artigo, o TCC de vocês, que vocês vão fazer também. Então, eu coloquei lá na epígrafe aquela música que vocês vão conhecer. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Eu tô cantando aqui, sou péssima, hein, gente? Canta comigo aí. Vocês lembram dessa música? Qual que foi a ideia? Vocês vão falar, não, mas Camila, essa música de criança, o que teve a ver com o seu trabalho? Uma das Confundi a interpretações... cabeça da gente. Como é que é? Essa música veio para confundir a cabeça da gente. Confundir? Pra fazer a gente pensar. É... Como é que a gente entra numa casa que não tem chão? Sim, mas olha só que legal, uma das interpretações, que foi exatamente a que eu dei para o meu trabalho, é que falava exatamente uma crítica social às pessoas que não têm uma moradia, às pessoas que vivem sobre pontes, marquises, sem acesso a uma moradia, ou ainda quando tem uma moradia, essa moradia não é digna. Quantas pessoas vivem aí em situações subhumanas, né? Em imóveis, prédios abandonados que não tem energia, não tem água tratada. São condições subhumanas, né? E tá na Constituição que todo mundo tem direito à moradia, moradia digna. Então, qual foi a interpretação literária dessa música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pessoas que estão morando ali nessas condições de rua. Moradores que estão em condição de rua. Então essa foi a interpretação que eu dei para a música, mas ela também tem outros sentidos. Um que fala que é como se fosse um bebê dentro da barriga da mãe. Então tem várias interpretações, né? Então acontece também na forma aí da hermenêutica literária, a hermenêutica bíblica, que vai pegar lá as passagens bíblicas e também vai fazer alguma interpretação, né, no que considera ali divino, o que é humano. A interpretação filosófica, que vai ali partindo da existência humana, até mesmo um conceito, né, mais real ali de vida, forma de vida. E a hermenêutica jurídica, que é quando a gente vai pegar aqui os textos, as normas, princípios, regras, e vamos fazer o quê? Interpretar. Vamos analisar aqui se tem uma lacuna, se tem uma brecha, se tem uma interpretação, ou se vai ser literal. Qual que vai ser a situação que a gente vai levar aqui no caso concreto. Então, por exemplo, alguns conceitos, né? Técnicas que vão voltar para o significado de um dado objetivo, interpretar com exatidão o verdadeiro sentido que está por trás ali daquele texto, interpretar uma norma atribuindo um significado ou vários de acordo com um caso, uma decisão, um problema concreto. Vários outros que vocês vão poder aí pegar, que eu trouxe, né? Que no sentido todos eles fazem mais ou menos a mesma lição, né? Então, qual o sentido da lei? De que maneira a gente pode deduzir de uma norma geral uma norma aplicada a um caso particular, concreto? Vou do grande para o pequeno, específico. Qual é a lei que o intérprete vai escolher para aplicar numa situação específica, concreta? Que solução vai ser dada quando tem alguma situação ali que parece um efeito contrário? Quando que a aplicação da norma ao caso concreto vai produzir resultados para o juiz que vai considerar injusto, mas ainda assim vai respeitar a norma? Vai ser a norma ou o entendimento do juiz, que é o que a gente falou lá, cada cabeça uma sentença? E se eu entender que de determinado modo há uma injustiça ali, o juiz vai poder entender de outra forma, largando aí o dispositivo, largando o texto da lei? Então aqui a gente sempre vai ter que analisar, quando a gente falar de hermenêutica, o estudo da interpretação. Então hermenêutica por si só não é a interpretação, mas o estudo da forma como a gente vai interpretar. Então aqui eu trouxe um quadro para vocês perceberem
A hermenêutica é uma ciência, já a interpretação é uma coisa mais prática, uma forma, uma operação. A hermenêutica é a atividade depois de aplicar a lei. Já a interpretação, ela vai no caso concreto. A hermenêutica existe independente do uso. A hermenêutica vai estar aqui no mundo. Nem sempre eu vou usar. Só quando eu for interpretar, aí vem o quê? A concretude daquilo ali. Então, num sentido global, para vocês compreenderem, a gente não pode falar que hermenêutica é sinônimo de interpretação. Mas a hermenêutica é o estudo que a gente vai ter sobre as formas de interpretarmos. Qual que é o sentido real, qual que é o caso específico, isso é a interpretação do caso concreto. Agora, vamos pensar nas formas que a gente pode interpretar? Aí a gente vem para a hermenêutica. Então, a interpretação ela vai ser a aplicação do que a gente estuda na hermenêutica. Então, sempre vai ter aqui a aplicação prática na interpretação. E aqui a hermenêutica é a parte o quê? Teórica, um pouco mais filosófica. E aí, no final aqui, né, eu trouxe sempre essa lição que a gente vai ter aqui, que a gente vai pegar o estudo geral, as teorias, e vai trazer para o caso concreto, aplicando sempre o que vai fazer mais sentido naquela situação. E aí, ao longo, né, do nosso semestre, a gente vai estudar os tipos de interpretação mais restritivas, mais amplas, e como que a gente vai fazer com o estudo de casos concretos. Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, decisões envolvendo aborto de fetos anencéfalos. A gente vai pegar, por exemplo, situações envolvendo necessidade de cirurgia para alteração de gênero dos transexuais, por exemplo. Várias e várias situações que a gente não tinha no momento anterior e que a sociedade fez com que houvesse a necessidade de a gente interpretar de outra maneira. Então, qual que vai ser o significado aqui sempre na perspectiva jurídica? Nós vamos ter o legislador que escreveu aquela lei. Esse objeto vai passar o quê? Por um enunciado que vai virar uma norma, vai virar uma lei escrita, um artigo de lei. E aí o que vai acontecer? A hermenêutica, que estuda as interpretações, ela vai tornar-se uma interpretação na hora que o juiz for fazer o quê? Aplicar o direito. Então, o juiz recebeu aquilo ali, o caso concreto, ele pega o texto da lei e vai fazer o quê? Deixa eu ver como que eu vou dar minha interpretação para isso. E eu aplico o direito no caso concreto. Eis a lógica aí de tudo isso que a gente falou. No final aqui, eu coloquei sobre essa questão do que seria justo, injusto para cada um, né? Para que vocês reflitam. Considerando sempre aqui a parte técnica, o sistema que regulou, a sociedade que a gente vive e a concretização dessa norma, que vai depender sempre dessa questão da interpretação, para que ela não seja ali ou restritiva ou injusta. E aí, para fechar, gente, eu trouxe aqui um artigo da Lei de Contravenções Penais. Vocês já estudaram a Lei de Contravenções Penais? Devem ter estudado, né? É uma lei da década de 40, que trata ali de alguns crimes de menor potencial ofensivo. E vejam só, esse dispositivo, se ele tem alguma forma de a gente aplicar ele hoje. É o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante uma ocupação ilícita. Prisão simples, 15 dias a 3 meses, e a aquisição superveniente de renda que assegure meios para subsistência extingue a pena. Olha só se a gente pega esse artigo e vai aplicar no dia de hoje. De quem que é esse artigo aqui, gente? Isso é uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que está ali, ó, largada, ociosa, e é válida para o trabalho. Milhares de pessoas, né, que nós podemos pegar hoje na atualidade, que tem condições de saúde, tem condições de emprego. E eu não estou falando aqui de pessoas que estão desempregadas, tá? Por condições de mercado aí e tal. Estou falando de uma pessoa que é saudável plenamente, pode trabalhar, mas não quer.
Ela fica o quê? Ociosa. Fica lá, né, em casa, né, gente? Quando é saudável, sadia, podia estar aí tendo uma ocupação ilícita. E aí, pena de prisão simples, mas aí o que que acontece? Se a pessoa conseguisse uma forma de se sustentar, vamos pensar aí, ganhou na loteria, ganhou uma herança, aí acabava a pena. Olha que loucura esse artigo. Já imaginou se a gente fosse aplicar ele hoje? Quantas pessoas talvez aí estariam em prisão simples? Simplesmente porque não trabalham? Porque estão ali ociosas, sendo válidas para o trabalho? Então seria, a gente fecha a nossa aula com essa reflexão aí, ó. Entenderam tudo? E aí vocês podem fazer o quê, gente? Pegar aí, ó, esse artigo 59 da Lei de Contravenções Penais e falar aí com alguém da sua família que está encostado. Aproveita para dar um puxão de orelha nessa pessoa e falar assim: olha, você sabia que você pode ser preso porque você está ocioso dentro de casa? Quem passa por isso aí, gente? Sempre a gente conhece uma pessoa que tá ali, né? Folgada dentro de casa enquanto os outros estão trabalhando. É ou não é? Pessoal, ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Não, professora. Professor, Esse- peço desculpa aí que minha energia caiu aqui, tá? Tranquilo, professora. Matéria interessante. Ah, que Professora, esse bom. material que a senhora falou hoje, é o que a senhora já mandou antes? Eu mandei no grupo do WhatsApp. Eu vou postar no sistema hoje ainda para vocês, tá? Mas é o mesmo material, né? O mesmo, o mesmo. Aí o outro, na verdade, é aquele do Word, né? Padrão. Mas aí eu sempre coloco os dois. O PDF, ou os slides e o documento no Word, tá? Tá bom. Entendi. Tá bom? Quem vai Professora, essa mostrar aí? matéria parece um pouco com... Parece um pouco com a filosofia do direito. Será que a filosofia do direito é optativa? Não, a Eu já filosofia fiz do ela. direito costuma ser no início, né? Eu acho que é obrigatório. Mas ela tem a ver, sim. A gente vai estudar algumas partes na parte teórica dela que vai ter uma semelhança ali com uma parte de filosofia. Só que aí depois do nosso não fica só na teoria, né? Aí a gente pega a prática dos casos concretos aqui para entender qual que é a aplicação Não, mesmo. mas não é aquela filosofia. Não é aquela filosofia do primeiro período, não. É filosofia do direito. Eu fiz no 10º, porque eu sou irregular, né? Ah, Mas eu tô entendi. achando que ela é optativa. Uai, não vou saber Mas te parece responder, Rose. bastante, sim. E aí, É? julgamento de casos complexos, casos difíceis, parece um pouco com isso aí que você está falando. Ah, A grade isso mudou, mesmo. então pra gente eu acho que nem tem essa matéria, porque a nossa grade é diferente, eles mudaram o nome das matérias, aí a gente nem consegue falar, porque nós tivemos filosofia no primeiro período, mas foi filosofia mesmo. Geral, aham. Aí eu sei que no 10º tem algumas matérias que são optativas, que é direito militar e tudo mais, mas eu não vi, para mim, na grade, até então, filosofia do direito não, Rose. Eu acho que ela é optativa. Eu fiz tem um ano atrás. E é bem parecido com essa. É bem parecido com o que você falou aí desses casos complexos, Sim. né? E pode ser que fala tenha do- mudado, né? Isso. Ô, Então, professora, sim. o Mas Eduardo, legal. tá ouvindo, professora? Tô ouvindo. Oi, Eu peço Flávio. desculpa que a energia caiu. Agora, quanto a Rose está falando aí, se ela pegar esse conteúdo que ela estudou, levar para o Eduardo, ele faz essa análise se tem a Tá, da liberação ementa. ou não. Sim. Eduardo. Sim, pode ser. Eu imagino, eu não sei Eduardo, como é que tá lá na agora. Ah, família. não. Não, mas eu vou fazer a matéria. Eu gosto muito dessa. Eu então gosto tá, muito dessa. beleza. Eu não Rose. vou pedir dispensa, não. Arrasou, Rose. Não, mas aqui, eu acho que não deve ser, não, sabe por quê? Quem falou foi o Flávio, né? Porque a gente tem não só a parte da hermenêutica, mas a gente tem também oratória e argumentação jurídica. A gente vai ter uma parte no final da disciplina que a gente vai voltar toda para comunicação, formas de se portar, de apresentar, de falar em público, sustentação oral, tudo isso a gente vai ter. Então, eu acho que só dessa parte aí já vai ter uma diferença. Importantíssimo. Sem dúvida. Essa parte, inclusive, é a que eu mais gosto. Mas vai dar tudo certo, gente.
Ó, eu também. peguem aí agora, final da aula, tá? Manda aí o artigo lá da Lei de Contravenção Penal para aquela pessoa para dar a cutucada. Fala que ela pode ser presa, porque ela não vai saber a interpretação atual Eu tirei desse foto artigo. da tela na hora. Na hora que a tela estava aqui, eu tirei foto na hora para mandar para um tanto de gente à toa. Aí, ó, isso aí. E ninguém vai saber que a interpretação mudou. Aí você só dá aquela cutucada. Tá bom, gente? Tá bom, pessoal. Muito obrigada, Prazer, então. obrigado. Até mais. Depois a gente vai se ver também. Vocês vão ver lá na matéria de prática. A Roberta vai contar tudo para vocês já já. E vai ser ótimo estar com vocês também nessa outra disciplina, tá bom? Tá bom, Tchauzinho. professor. Nesse inteirinho que eu estava ausente, marcou algum trabalho, alguma coisa assim? Não, ô Flávio, eu mandei as datas lá no nosso grupo e já estão tá lá, mas eu não disponibilizei nada ainda no sistema. Então, assim que eu soltar lá, eu vou mandar para vocês qual que é o tipo de atividade, tá bom? Tá bom. Tá, muito obrigado. Combinado, então. Professora, Sim. se não me engano, eu estou matriculada à noite. Aí eu quero saber se tem algum problema eu assistir de manhã. Tem não. Que eu acho que eu estou matriculada à noite. Não tem problema não. Você só vai ter que ver a questão da prova, né? As provas e trabalhos para ver o horário que você vai realizar, mas dependendo se for o caso, você pode pedir também para trocar, né? Se você for sempre ficar no período da manhã. Não, mas é Bom, porque igual bate horário. Bom igual eu, Eu professor. gosto. Estou matriculado em 15 matérias. Eita! Nossa, Que eu vou loucura! te mandar depois meu nome, Estou aí matriculado. você vê para mim se eu tô de manhã mesmo. Tá, pode mandar, Rose. Porque aí no dia da prova, né? No dia da prova é importante fazer no horário da turma, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, Ok. tá jóia. Então tá, Prazer. pessoal. Tchau. Abraço. Bom dia a todos. Bom Tchau. trabalho. Bons Com Deus, bom estudos. dia. Obrigada.